Diz assim o texto sagrado: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que a ceia é a segunda cerimônia sacra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ceia, na verdade, ela substitui a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa foi uma cerimônia que o Senhor estabeleceu por ordenanças à nação de Israel. A Páscoa, na verdade, ela marcou a tirada da nação de Israel do Egito. No livro do capítulo 12 de Êxodo, versículo de número 3, a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Observe bem que o Senhor estabelece a Páscoa. E a Bíblia diz que o Senhor, no versículo 5 do mesmo capítulo 12, disse: um cabrito ou um cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós observamos a personificação de Cristo. O Senhor Jesus está tipologicamente descrito na cerimônia da Páscoa. O livro do Êxodo, para quem não sabe, é conhecido por muitos teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento, porque o livro do Êxodo é chamado de saída, onde Deus ouve o clamor do povo, oprimido pelos seus exatores, e envia um libertador, chamado Moisés, e Moisés, trazendo grandes sinais de Deus, embora Faraó endurecendo seu coração, Deus realiza a retirada do povo de dentro do Egito por intermédio de Moisés. E quando nós olhamos e observamos o Egito na verdade é uma tipologia do mundo. O Egito naquela época representava o grande mundo do tempo antigo, porque no Egito estava toda a tecnologia, e Deus então arranca o povo de dentro do Egito para introduzir numa terra chamada Canaã, terra que emana leite e mel. Mas já próximo à retirada do povo de dentro do Egito, Deus fala a Moisés para que ele anunciasse ao povo que teria que realizar a cerimônia da Páscoa. E ele disse que essa cerimônia teria que ser realizada à tarde. Primeiro, disse que era para escolher um cordeiro. Interessante que a Bíblia diz que um cordeiro que deveria escolher para si, ou para cada um, aspecto de responsabilidade pessoal dentro da cerimônia. E a Bíblia diz que eles deveriam escolher o cordeiro e deixar guardado por 4 dias, porque o cordeiro ele tinha que ser examinado. O cordeiro não podia ter defeito, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, porque 1 ano o animal é completamente inocente, teria que ser puro, filho de cabra ou filho de ovelha.
quando fala do aspecto da cabra, está falando que deveria ser feminino. Quando nós olhamos para a promessa da redenção, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, a Bíblia diz que Deus poria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Porque a Bíblia diz que da mulher, da semente da mulher, suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente e tu lhe feriria o calcanhar. E nós encontramos a Bíblia dizendo no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, era esse que vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o aspecto da cabra está mostrando que seria trazido de uma mulher. E a Bíblia continua dizendo que eles deveriam se ajuntarem na congregação. Embora tinha a responsabilidade pessoal, eles deveriam se ajuntarem em cada congregação. Ele até diz que se um cordeiro fosse muito grande para uma família, chamasse os seus vizinhos, compartilhasse com os seus vizinhos, porque o cordeiro tinha que ser do tamanho dos participantes. Está falando da suficiência do sacrifício de Cristo. Cristo, ele é suficiente para nos salvar. Alguns precisam guardar dias para poder endosar, adicionar a salvação. Mas nós entendemos que não é necessário guardar dias específicos. Devemos guardar todos os dias. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se você fizer uma matemática, após a Páscoa, 7 semanas, que dá 49 dias, Jesus ressuscita no domingo, e quando você multiplica 7 vezes 7, dá 49, no 50º dia, era celebrada a festa de Pentecostes, então foi exatamente no domingo. Então nós entendemos que Deus, ele quer que guardemos todos os dias de nossas vidas. Então a Bíblia diz que esta foi uma cerimônia instituída pelo Senhor para marcar o dia em que o povo foi liberto da escravidão do Egito, introduzido no deserto a caminho da terra de Canaã. Então há uma tipologia nos dias em que nós estamos vivendo. Aplicando para nós, nós entendemos que a ceia é um memorial. O que é um memorial? Um memorial é um monumento que se cria e se deixa uma escrita em um painel, seja de pedra, ou seja, em um mural, escrito que aquele memorial, ele marca um fato muito importante no contexto da história. Então, quando nós analisamos para a Páscoa, nós entendemos que Deus faz da Páscoa um memorial. No capítulo 12, versículo de número 14, a Bíblia diz: este dia vos será por memória. Interessante que ele disse que a Páscoa deveria ser tomada como culto perpétuo no meio do povo. Ele diz: e acontecerá, no versículo 25, e acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. A ceia não vai acabar aqui. A ceia vai continuar na eternidade. Quando nós chegarmos no céu, a primeira coisa que vai acontecer é o julgamento das obras, é chamado de tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser galardoada, onde eu vou receber o meu galardão segundo a minha obra. Jesus disse: o meu galardão está comigo e eu darei a cada um segundo as tuas obras. Segundo evento que vai acontecer é as bodas do Cordeiro, é a festa nupcial, onde vai acontecer o casamento da igreja com Cristo, uma aliança perpétua com Cristo na eternidade. E já no finalzinho vai acontecer a grande ceia. Enquanto está acontecendo a grande tribulação aqui, a grande ceia está acontecendo no céu. Então ele disse que este culto deveria permanecer
dentro do meio do povo, quando eles entrassem na terra de Canaã, eles não esquecessem, mas que mantessem essa prática do culto, da Páscoa, dentro da terra de Canaã. Aqui está apontando para a eternidade, a ceia é eterna, porque Canaã aqui representa o céu, Canaã aqui representa a terra da promessa, a igreja está destinada ao céu. Então você observa que o Senhor ele tem uma preocupação de observar, este culto vai permanecer, mesmo quando vocês estiverem dentro da terra da promessa. A ceia vai permanecer, mesmo quando estivermos dentro da eternidade com o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ele disse que esse culto seria por memória, memorial. Então a memória tem poder retrospectivo e prospectivo. Porque enquanto eles estivessem peregrinos no deserto, eles deveriam lembrar que Deus os arrancou da servidão de Faraó na terra do Egito com mão forte. Enquanto eles estivessem no deserto, eles deveriam lembrar que eles estavam indo a caminho de uma terra que Deus havia prometido ainda a Abraão, no livro do Gênesis. Então vocês observam, porque o deserto é conhecido como lugar de peregrinação. O deserto para nós representa o tempo que nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Existem dois tipos de povos semelhantes, mas são diferentes. Existe o povo chamado nômade e existe o povo chamado peregrino. O nômade, ele habita em lugares ermos, ele habita onde quer que der na terra, ele habita. Porém, o peregrino, embora ele habita em lugares adversos, ele tem destino. O nômade não tem destino, ele habita em qualquer lugar e ele não tem um destino. Ele sai, mas não sabe aonde vai chegar. Mas já o peregrino não, o peregrino sai, ele habita de tenda em tenda, mas ele tem um destino. E nós somos peregrinos na terra. Então, observa que enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que trazer a memória da ceia. Observa o texto que nós lemos aqui, que ele disse que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Poder retrospectivo, até que venha prospectivo. Então a Páscoa, ela tinha o poder da memória passada e tinha o poder da memória futura. Então, quando eu me reúno para cear, eu lembro que a ceia substituiu a Páscoa. E a ceia é um memorial. Lembra quando o povo atravessou o Jordão? A Bíblia diz que Deus fez as águas que desciam pararem em um montão. E os sacerdotes com a arca da aliança em suas costas pararam no meio do rio Jordão. Enquanto o povo estava atravessando, o Senhor falou com Josué: Josué, peça a cada príncipe, a cada representante de cada tribo da nação de Israel, que cada um pegue uma pedra, levante 12 pedras, e quando chegar do outro lado, diga a esses príncipes: você fará um montão de pedra e nele estabelecerá um memorial para marcar esse dia que eu os atravessei a pés enxutos no Jordão. E a Bíblia diz que Josué, além de pegar as 12 pedras para o povo fazer o memorial do outro lado, ele pegou os pés dos sacerdotes que estavam no meio do Jordão, pegou 12 pedras e no meio do Jordão ele estabeleceu também um memorial. E a Bíblia diz que quando chega do outro lado, ele estabeleceu um memorial ao Senhor, representando as 12 tribos de Israel. Lembra quando o povo de Israel tornou-se cativo dos filisteus? Os filhos de Eli fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que Deus subjugou o povo por um período de tempo na mão dos filisteus. E a Bíblia diz que eles invocaram Samuel. E quando o povo obtém vitória, está no livro de 1 Samuel capítulo 7, quando o povo obtém vitória, a Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra e colocou como memorial, e estabeleceu o nome daquele lugar, Ebenezer, ou Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, marcando a vitória do povo.
memória. E quando o Senhor está dizendo, fazer isto em memória de mim, não é que o Senhor, ele vai se converter, ou seja, o pão, após ser orado, vai se converter no corpo de Cristo, nem o cálice vai se converter no próprio sangue de Cristo, mas é simbólico, é uma memória. Ele está dizendo, toda vez que você participar da ceia, você participe lembrando de mim. Toda vez que você participar do cálice, você participe do cálice lembrando de mim. O Senhor está dizendo que Ele estaria presente em nossa memória por intermédio da ceia. Então todas as vezes que eu reúno para ceiar, eu tenho que entender que tem que estar vivo em minha memória o sacrifício de Cristo e a promessa do arrebatamento da igreja. E o Senhor, aqui no livro de João capítulo 6, Ele diz que nós não podemos ficar sem tomar ceia. No capítulo 6, a partir do versículo de número 54, ele diz assim, ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Olha para você ver, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A ceia te dá certeza da comunhão. No versículo 55 ele diz assim, ó, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então quem come e bebe, tem parte com ele. Quem não come e não bebe, não tem parte com ele. Então nós não podemos negar a ceia do Senhor. Mas voltando aqui na Páscoa, interessante como é que a Páscoa era celebrada. A Páscoa era celebrada de uma forma especial. Primeiro, a Páscoa, né, que precede a ceia, ela era celebrada com um sacrifício. Era celebrada com sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser um sacrifício puro. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ele está dizendo que eu hoje sou sacrifício vivo, dado no altar do Senhor. Jesus fez o sacrifício por minha salvação, e eu presto sacrifício pelo meu Cristo, pelo Senhor. E o sacrifício aqui é um holocausto vivo, holocausto queimado. Então quando eu presto um holocausto, eu estou dizendo que é todo queimado. O Senhor está dizendo que não aceita um sacrifício pela metade. Ele não aceita um crente pela metade. Ele diz, ou me dá tudo ou nada. O Senhor está dizendo, eu quero a sua alma, eu quero o seu espírito, eu quero o seu corpo, eu quero os teus filhos, eu quero os teus bens, eu quero os teus negócios, eu quero o teu dinheiro, eu quero tudo que você tem, eu quero o controle de tudo que você tem. Deus quer ser glorificado em sua vida, em todas as áreas. Não adianta, irmão, eu preciso entregar a totalidade ao Senhor. Aqui na Páscoa diz que o sacrifício tinha que ser todo queimado, não podia ficar nada sem ser queimado. O Senhor está dizendo, me apresente tudo, me dê tudo, porque eu sou digno de receber o sacrifício. Então vocês observam, a Bíblia diz que era oficiada a Páscoa com sacrifício. E o sacrifício tinha que ser queimado, não podia ser cozido, tinha que ser queimado. Segundo, a Páscoa, ela era oficiada com pães asmos. O que é pão asmo? Pão asmo é pão sem fermento. Está dizendo que tem que haver pureza. O pão simboliza o pão puro, sem fermento. Representa o corpo de Cristo perfeito, sem pecado, o Filho do homem. A Bíblia diz que na boca dele não houve engano. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. Jesus, ele é o pão da vida e não tem fermento. Fermento aqui simboliza o pecado. Jesus não tinha pecado, ele era o sacrifício perfeito, o pão limpo, o pão puro, uma representação de Cristo. Terceiro, a Bíblia diz aqui que tinha que ser oficiado com ervas amargosas. Representa o sofrimento de Cristo no Calvário. Foi amargo para Jesus.
Jesus, ele foi açoitado. O chicote que açoitou Jesus, ele tinha 12 pontas. Acredita-se que em cada ponta tinha pontas de chumbo ou pontas de ossos de carneiro. Quando Jesus era açoitado pelo carrasco, a história chega a dizer que quando o carrasco açoitava Jesus, que raspava o chicote, saía pedaço de carne agarrado no chicote. Acredita-se que Jesus teve os seus órgãos expostos. Jesus foi aberto pelo flagelo. Jesus foi aberto pela tortura. Ervas amargosas, não foi, meus amados, doçura para Cristo morrer no Calvário. No Calvário, Jesus foi abandonado pelo Pai, desamparado pelo Pai, e lá no Calvário ele clama esta ajuda, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Naquele momento o Pai vira as costas e ele fica sozinho no Calvário, só para me salvar e salvar você. Alaia subicalamandarás. Ervas amargosas. Quarto lugar, a Páscoa tinha que ser oficiada com a cabeça do cordeiro, porque todo o corpo de Jesus padeceu. Quando fala que o cordeiro tinha que ser todo queimado e assado, é porque Jesus, ele foi assado no fogo do Calvário. Quando João tem a visão apocalíptica, observa que João diz que o homem que ele viu, ele estava calçado num pé de um latão reluzente, como ouro refinado na fornalha. Os pés de Jesus foi assado no fogo do Calvário, foi amargoso para o Senhor, não foi doçura, não foi mel, irmãos. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, e às vezes nós não trazemos à memória isso. Ele está dizendo: quando participar da ceia, lembra da coroa de espinho. Quando participar da ceia, lembra dos cravos transpassando as minhas mãos. Quando participar da ceia, lembra dos pregos perfurando os meus pés. Quando participar da ceia, lembra o quanto eu fui açoitado. Quando participar da ceia, lembra que eu fui cuspido. Quando participar da ceia, lembra que eu fui caluniado. Quando participar da ceia, lembra que eu carreguei a cruz. O Senhor está dizendo: deixa vivo o sacrifício do Calvário. Aleluia. A Bíblia diz aqui também que era oficiada a Páscoa com os pés de Jesus perfurados. Era oficiado aqui com os pés, cabeças e pés. E a frissura também está falando dos órgãos internos do Senhor. Jesus teve o baço furado, o coração perfurado. No livro de João, capítulo 19, versículo 34, a Bíblia diz que quando os soldados romanos chegaram, Jesus já estava morto, porque era comum eles chegarem lá na cruz e encontrarem o supliciado ou o condenado, o sentenciado, e se tivesse vivo, eles quebravam as pernas. Mas o salmista diz que nenhum osso dele seria quebrado. O profeta diz que nenhum osso dele seria quebrado. E para cumprir essa escritura, nem o osso dele foi quebrado. E a Bíblia diz que ele perfurou o lado de Jesus. E quando ele perfura o lado de Jesus, sai sangue e água. Representa, meus queridos, o nascimento de uma criança. Ali a igreja estava sendo gerada. Assim como a mulher tem dores de partos para gerar um filho, Jesus teve dores de partos para gerar a igreja. A igreja foi gerada a punho de dor, porque foi amargoso para o Senhor, com pés, com cabeça e com pés. A cabeça de Jesus levou a coroa de espinho, os pés levou os cravos também. Então analisamos aqui que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito oferecido no Calvário. Quarto lugar, a Bíblia diz aqui, a Páscoa tinha que ser oficiada com os cintos na cintura, com os lombos cingidos. Quando eu falo de cinto, eu estou falando apertado, ajustado. Qual é a atribuição do cinto? Ajustar. Quando você veste uma calça sem cinto, o que acontece? Toda hora a calça fica caindo, fica desregulada, não é assim?
Um soldado romano jamais iria para a guerra, ou jamais ia para a militância, se não tivesse com um cinto arrochado na sua cintura. Quando fala cingido os vossos lombos, está dizendo com cinto apertado. Quando nós estamos em uma aeronave, o piloto, ou o comandante da aeronave, quando vai decolar, ele diz: aperte os cintos que nós vamos decolar. Quando ele vai pousar, ele diz: aperte o cinto que vamos pousar. Apertar o cinto é o mesmo que estar em segurança. Mas nós estamos vivendo um período, meus amados, de frouxidão espiritual. Está faltando o cinto para ajustar a igreja. A igreja está vivendo folgadamente, mas participar da ceia tem que ser com cintos apertados, para a glória de Deus. Aleluia! A Páscoa era celebrada com cintos na cintura, com lombos cingidos. Sétimo lugar, a Bíblia diz que tinha que participar da Páscoa com sapato nos pés. E quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, acerca do poder de Deus, diz: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tendo vestido toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, e havendo feito tudo, ficar firme, tendo calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Esse sapato aqui faz uma representação de um soldado romano. Um soldado romano, ele calçava um coturno, e ele era amarrado até próximo do joelho, porque era possível apertar e ajustar as batatas da perna, onde se faz força para a sustentabilidade do corpo. Então o soldado romano, quando ele estava bem calçado, ele era destemido, não tinha medo. Ele subia a montanha, descia a montanha, ele empunhava bem e melhor a espada, porque as forças estavam no equilíbrio do pé. O que eu quero dizer com isso? A igreja precisa calçar o sapato da preparação do evangelho da paz, para que ela possa estar firme, ter força para apunhar a espada, ter força para segurar o escudo, ter habilidades na guerra, porque Satanás tem lutado contra a igreja. Ele tem atacado em todas as áreas, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja está com a armadura de Deus, a igreja está calçado os pés com o sapato da preparação do evangelho da paz, a igreja está com o capacete da salvação, a igreja está com o escudo da fé, a igreja está com a espada da justiça, para a glória de Deus. Eu estou sentindo Ele aqui nesta noite. Eu percebo que Ele está presente na casa. Oh, glória! Sapato nos pés. Oitavo lugar, cajado na mão. Cajado representa símbolo de autoridade. A igreja precisa ter autoridade para cear. A igreja precisa de autoridade. Ter autoridade não é falar grosso. Ter autoridade não é dar o glória a Deus mais alto na igreja. Ter autoridade é ter exemplo, ter vida, é ser referência, é ser temido pelo ato de comunhão e intimidade que se tem com Deus. Porque o diabo não tem medo de quem grita alto. O diabo não tem medo de quem mostra uma cara bravio. Não. O diabo tem medo de quem ora. O diabo tem medo de quem jejua. Porque quem jejua e quem ora é humilde. E ser humilde em Cristo não é ser pequeno, é ser grande. Porque a humildade é o aspecto da honra de Deus sobre a vida da igreja. Deus abate ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele está dizendo que nós devemos estar com o cajado na mão. O cajado fala de consolo. O cajado fala de prosperidade. O cajado aqui, meus amados, fala
da doutrina, da disciplina, da correção do Senhor. O que a ovelha reconhece na mão do pastor? O cajado. O que o seu filho reconhece na sua mão? Meu irmão, minha irmã, o cajado. O cajado, meus amados, com um lado o pastor bate nos bodes, com o outro lado ele arrebanha as ovelhas. Se aparecer um bodezinho lá na sua casa, cajado nele, bota para correr. Se a ovelha tentar dispersar, segura ela, traga de volta. Cajado na mão. E ele não diz cajado nos pés, diz cajado na mão, segura. Quando Apocalipse capítulo 3 versículo 11 diz assim, vem sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome. A tua coroa está dizendo, guarda os valores que eu te dei. E um desses valores é o cajado. O cajado fala da representação, da referência que você é em Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para encerrar, ele disse que tinha que participar da Páscoa com pressa. Participe apressadamente. Ei, Jesus está voltando. Para de brincar. A Bíblia diz que como um relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz, meus queridos, é no abrir e fechar de olhos. A que velocidade abre ou fecha e abre os seus olhos? A Bíblia diz que a volta dele, não que ele é um ladrão, é semelhante no aspecto de vir de forma inesperada. Ele virá como ladrão, quando ninguém espera. Porque se eu soubesse a hora que o ladrão viria roubar minha casa, eu vigiaria. Então Jesus não marcou data, não marcou dia, não marcou hora. Ele diz, olha, fique preparado, participe aí da Páscoa apressadamente, porque o Senhor está dizendo, eu vou arrancar vocês da terra do Egito. A ceia também. A ceia, ela é um memorial. E Paulo no versículo 23 diz, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Por que Paulo diz isso, irmãos? No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz que conheceu um homem que foi levado até o terceiro céu. Ele disse, se em corpo não sabe, se em espírito também não sabe. E ele diz que lá nesse terceiro céu foi revelada coisas a esse homem inefáveis ou infalíveis, a qual ele não era digno de falar. E quando ele discorre o texto, esse homem era ele. Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi formado com os 12 apóstolos. Mas por que ele fala tão precisamente da ceia? Ele foi levado pelo próprio Cristo dentro da sala do trono. E lá o Senhor fez ele saber e revelou o significado da ceia. A ceia, irmãos, tem que ser de primordial importância para a vida do crente. Tem gente que marca a viagem no dia da ceia para não vir para a ceia. Tem gente que marca a viagem no dia da ceia. Tem gente que marca uma programação no dia da ceia. Irmãos, vale a pena desmarcar qualquer atividade por causa da ceia, a não ser aquela que não tem jeito. É uma vez no mês. Você já sabe que é todo segundo sábado. Quando acontece uma festa, que é no domingo, a gente avisa com antecedência. Mas é programado. Observa que nós estamos vivendo um tempo que eu vou falar, o pastor nem anunciou no grupo. O pastor avisa de todo culto a programação da igreja. Não há necessidade de postar no grupo. O pastor nem postou no grupo. Você não sabe que terça-feira é culto de doutrina? Você não sabe que quinta-feira é o trabalho com as irmãs? Você não sabe que domingo de manhã é escola dominical? Você não sabe que domingo à noite é dia de culto? Precisa postar? Coloca na sua agenda lá. Qualquer coisa põe lá um lembrete, né? Um celular que tem um lembretezinho, né? Ele desperta, começa a apitar lá o horário lá, para lembrar você. Eu não preciso anunciar a programação da igreja. Quem precisa conhecer a programação da igreja é quem não é membro. Mas quem é membro, é ele que tem que manter a programação da igreja. Eu já vou encerrar, irmãos. Observe, irmão, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas, não estou dizendo o caso de vocês, mas muitas igrejas aí, o povo, eles estão querendo que a igreja crie uma agenda segundo o tempo dele. A igreja não pode marcar uma agenda segundo o tempo dos membros. A igreja tem que ter a sua agenda. Mas o pastor tem que entender que eu não posso estar na oração. Deus tem misericórdia de você. Eu preciso, às vezes eu não posso, mas eu preciso estar na oração.
Fica de pé, irmãos. Raiandaraia subicalabararás. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, Senhor, me perdoa nesta noite. Eu preciso participar da ceia. Deus, restaura a minha memória, Senhor. Restaura a minha memória. Quanto tempo tem que você não dá glória? Quanto tempo tem que você não sente a presença do Espírito Santo? Começa a se preocupar, tem alguma coisa errada. Falta do Espírito Santo na vida do crente é falta de vida espiritual. Mas eu profetizo nesta noite que o Espírito Santo de Deus desce deste lugar e enche os teus servos de glória. Eu profetizo nessa noite que Ele tem poder para restaurar e restituir e transformar. Eu profetizo nessa noite que o Senhor te renova neste lugar, em nome de Jesus. Diga para Ele o que você veio fazer aqui. Você veio assistir ou você veio participar? Você é que é a ferramenta de Deus aqui nesta noite. Oh, aleluia. Tem glória neste lugar, tem glória neste lugar. Eu sou profeta de Deus nesta noite, e há uma unção de Deus liberada neste lugar. Quem crê recebe, quem crê participa, quem crê toma posse. Há uma glória de Deus neste lugar. Oh, glória! Aleluia! Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Você pode adorar? Quero oferecer sacrifícios de louvor. A igreja adora. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Olha só, que glória! Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me enganar. Tenho adoração em meu DNA.